Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, segundo bloco. Parabéns, né? Estadia lá na CETSEGS, 17ª Transposul, né? Muito bonito o evento, né? Muito interessante, muito interessante. Um evento bem completo, cheio de jovens, de empresários, grandes empresas e estão de parabéns realmente. CETSEGS está de parabéns. Aliás, é uma coisa corajosa, né, para os empresários, porque, na verdade, este evento, como outros que estão acontecendo por aí, vão acontecer, eles estão naquela coisa. Tem muitos que até estão pensando em não acontecer, porque realmente a crise está muito forte, afetou muito as empresas, por coisa aí que essa própria opinião que nós demos no começo aí acabou deflagrando esse processo todo, né? Mas o importante é que os empresários estão apostando, quer dizer, vamos ousar, tem que ir nesta... Vamos falar agora com o Paulo, que está aqui da LID do Rio Grande do Sul, do LID do Rio Grande do Sul, coaching também, e como a Lília, e na verdade a gente não pode retroceder, não pode se recolher, não, tem que ousar, tem que partir, criar, como disse o Schumpeter aí, né? Alois Schumpeter, nosso grande economista, que para mim é um dos maiores economistas depois de Adam Smith, né, que nós tivemos do século XVIII para cá, nós temos aqui que criar. A crise está aí, vamos criar nessa crise porque nós sempre passamos desde que optemos pelo enfrentamento da crise e pela criatividade. E aqui temos instrumentos, né, que o coach nos oferece e um convidado especial, né, Lília? Com muita honra, meu colega coach executivo, Paulo Hattick, atual presidente do LID, Grupo LID aqui do Rio Grande do Sul, ele que também é contador e administrador. Pode falar um pouquinho para nós, então, sobre o que é esse grupo e quais são os seus objetivos? Ok, muito obrigado pela presença. O LID, então, ele é uma organização internacional fundada pelo João Dória Júnior em 2003, meados de 2003, de caráter privado, e ele tem o objetivo de integrar, através de eventos, promover eventos de integração entre a iniciativa privada, grandes corporações, grandes lideranças, lideranças empresariais, com o setor público, privado, baseando, apoiando a governança corporativa, o que é muito importante, e está atuando atualmente 12 anos desde a sua fundação, está em 12 países, 4 continentes. Nós estamos em 14 das principais cidades e as principais economias do Rio Grande do Sul e eu represento como presidente desde este ano de 2015, a partir do ano de 2015, o LID do Rio Grande do Sul, atualmente com 67 filiados, entre empresas, corporações e organizações. Esse é o objetivo, então, promover esses eventos de integração. O LID, de uma forma geral, produz eventos locais e eventos nacionais e internacionais. Temos os meets internacionais. Ele promove o maior fórum de integração empresarial do Brasil, hoje que é o Fórum de Comandatuba em abril. Agora estamos abrindo, neste final de semana, o Fórum Mundial do Meio Ambiente em Foz do Iguaçu, com grandes lideranças, com grandes debatedores. Tivemos o Meet Internacional em Nova York, agora em maio. Esse é um dos objetivos aí, dos pontos de trabalho do LID. Interessante que explora bem essa questão do brainstorming, de trazer novos negócios, assim como isso está acontecendo lá fora, né? Proporciona também essa troca de ideias com as grandes lideranças. Esse intercâmbio, né? Legal. Proporciona, é muito importante, porque principalmente as grandes lideranças, e nós temos uma agenda extremamente maçante hoje em dia, eles utilizam esses eventos de integração exatamente também para debater os principais assuntos que estão convergindo naquele momento e daqui a pouco até fechar algum negócio, descobrirem novas oportunidades de negócio, fechar parcerias, isso é extremamente importante. É o que nós trabalhamos muito no coaching, no que se refere à rede de relacionamentos, Rede de relacionamentos. E isso no momento de crise é muito importante, que a gente tenha bons parceiros, bons contatos, enfim, porque sempre alguém está pensando em algo e essa estratégia também pode servir para a nossa empresa, né? Por isso que é muito importante. Principalmente nessa época, né? Exatamente. Essa época é uma época que você tem que ser criativo ao quadrado, muito mais trabalho e muito mais criatividade para você ir driblando essa crise. Então, ao invés de ficar pensando na crise, pense em estratégias e troque ideias com pessoas interessantes. Superar a crise, o negócio é superar a crise, né? É como eu casualmente coloquei no comentário a questão do tempo, né? Tem gente que diz, a crise, vamos dar um tempo que a crise vai resolver. A crise não vai resolver, ela vai só agravar a tua situação. Né? Agrava. O negócio é enfrentar a crise. Enfrentar com bastante criatividade e trabalho, muito trabalho. As pessoas às vezes jogam, puxa, é crise, a gente ganha menos e vai trabalhar mais. Pois é,
Essa é a regra. Então, daqui a pouco você está investindo menos, em quem tem mais capacidade de investir, precisa investir mais, aí está um dos grandes pontos da governança corporativa. Então, é hora de investir mais para colher resultados lá na frente, e quem não tem tanto precisa trabalhar mais, ser criativo, diversificar a sua mão de obra, procurar novas opções. Inércia não nos leva a nada. Eu sempre, quando conto uma história como essa, eu me lembro de uma história de um livro que eu li há pouco tempo atrás, aí não me lembro qual era o título dele. Então ele contava a história de um agricultor que recebeu a visita de um pastor protestante. Aí ele chegou e mostrava a beleza do sítio dele, de frutas e, enfim, cereais, e muito produtivo. E o pastor disse assim: pai, mas que beleza o pastor era um padre. Pai, mas que beleza seu sítio, hein? Que coisa, o sítio é de Deus, assim, não, para um pouquinho, padre. O senhor precisava ver como ele é esse sítio quando ele era de Deus, agora que é meu que ele está assim. Agora, entendeu? Perfeito. Quer dizer, Deus te dá todo o potencial, tu é que tem que desenvolver. Então ele mostrou que não, se fosse de Deus, estava lá tirado, lá está o potencial para te desenvolver, o cara que desenvolveu e criou essas coisas. Mas os jovens empresários hoje, eles estão imbuídos desse mesmo espírito, assim, digamos assim, de criatividade, de ousadia, né? Porque nós vivemos num país, nós sabemos disso, né, Lília? Nós temos conversado sobre isso, estávamos falando sobre isso há pouco tempo atrás, aí antes do programa, que nós somos criados numa situação, né, de conformismo, né, de caridade, de assistencialismo e tal. Isto também não passa para o empresário está se desgrudando disto. Não, eu acho que hoje a gente consegue ver muito claro e, infelizmente, porque seria quase como um contraponto da crise. Eu vejo muito o empresário olhando por um lado e as lideranças governamentais, não todas, a gente jamais pode generalizar, olhando para outro lado. Não há essa convergência de visões, olhando para o mesmo lado nesse sentido. Então, o empresariado está muito preocupado com essa questão dos enfrentamentos, de como utilizar as boas práticas de gestão, de própria governança que nós comentamos e trazemos e incentivamos, e o governo muitas vezes olha para um outro lado. Então, corta em coisas que talvez não sejam tão necessárias para aquele momento e deixa outras que poderiam estar sendo utilizados aqueles recursos para justamente fazer o investimento. Então, o empresário arrisca mais e o governo não arrisca nada. Eu vejo muito claramente isso, Silvio, que são pontos de visão completamente opostos. E isso acarreta que daqui a pouco a gente demora mais para sair do buraco. Saída tem, é claro que tem, mas será quanto tempo demoraremos? Poderia ser mais rápido se todos estivessem olhando para o mesmo foco. Para o mesmo foco, entendeu? Então, para o mesmo foco. Esse é o espírito do LEAD, então, trazer o poder público com esses empresários, com os nossos filiados, com o empresariado em geral, para que eles tenham o mesmo foco, para que tanto um poder quanto o outro, o público e o privado, se ajudem, porque eles não têm como andar em separado. Um afetará o outro, claramente, entendeu? Vejam como o discurso dele é realmente de um coach executivo, porque está a todo momento falando no foco. Nós precisamos estar com um grupo de pessoas focadas no mesmo objetivo. E o que é o objetivo do LEAD? É realmente trazer o poder público e visualizar a nossa região, né? No caso do LEAD Rio Grande do Sul. Focar naquilo que nós temos no Rio Grande do Sul, reunir as pessoas aqui e tirar o que nós temos de melhor, enfim, em benefício das empresas, porque se as empresas crescem, automaticamente o nosso estado estará bem. Nós estamos vivendo uma crise econômica aí, né, Paulo, que os dados estão aí, inflação subindo, juros subindo, quer dizer, há desemprego, mas a questão do desemprego, por exemplo, é uma questão assim, muito complexa. Por exemplo, o Brasil está com uma taxa de 6%, 7% de desempregados, embora a questão metodológica do IBGE, do IBGE e das fundações que fazem esse tipo de pesquisa, para mim não sejam corretas, porque tem muita gente que não está procurando emprego porque está sob o manto assistencialista do governo. Né? Quer dizer, o cara não está procurando emprego, está desempregado, mas está vivendo do assistencialismo. Esse capitalismo de Estado do Brasil, assim, ele já está se esgotando, ele pode dar uma reversão, ou tu acha que o momento político da América do Sul, não, com esses movimentos na Argentina, na Venezuela, Bolívia, enfim, ele pode estar nos tornando cada vez mais um capitalismo de Estado com todas essas mazelas? Eu acho que pode ser que siga por esse caminho, concordo com você, mas essas mexidas no mercado e também no mercado de capital,
é a mexida que ele se dá automático nesse processo. De forma muito automática. Para quê? Para a coisa andar para frente, para caminhar. Então, falamos agora há pouco, há uns minutos atrás, se o governo não foca naquilo que daqui a pouco o empresariado e a economia de capital está focada e trabalhando naquele momento, então um vai andar mais rápido, vai contornar os caminhos. Vai contornar os caminhos para poder contornar a crise. Você falou na questão do desemprego agora. É importante, dificilmente a gente vê, e eu vejo muito pouco isso, os pontos interligados de o que eu tenho de vagas em aberto na questão do emprego no nosso estado aqui. Hoje, acho que foi hoje, pela manhã, eu estava lendo o Jornal do Comércio, e passou para quase 8% a questão do desemprego aqui na região metropolitana, com aproximadamente 150 mil aí trabalhadores desempregados. Mas, por um outro lado, a gente tinha que bater na questão das vagas em aberto, porque no momento de crise, quando você perde o seu local de trabalho e você tinha lá um determinado nível financeiro, um status salarial, por exemplo, você ganhava X. Então, em um período de crise, o que eu tinha comentado antes, você precisa trabalhar mais e ser mais criativo. Na questão financeira, aqui entrando um pouco do gestor financeiro. Então, é muito difícil, se eu perdi a minha vaga no mercado, eu conseguir daqui a pouco o mesmo X que eu ganhava anteriormente, mas tem vários Y, um pouco menos, que eu posso adaptar a minha vida financeira, segurar, isso é o que eu digo de usar a criatividade. Para passar essa crise. Entendeu? Porque uma coisa não bate com a outra. Esse é um ponto que também a gente precisa olhar. O que tem de potencialidade de vagas em aberto e que não são preenchidas. A própria estatística do Cine, que por semana oferece aí uma quantidade de vagas, mas a última estatística aí, ao menos a que eu tinha lido, a última que eu li, talvez eu não esteja tão atualizado, mas não chega a fechar 60%. Então, isso é importante. Então, é preciso criatividade, é preciso trabalhar mais. E o mercado de capital, ele usa exatamente esses contornos. Então, uma empresa que demite, por um lado, e eu também estava num jantar empresarial essa semana que passou, conversando com alguns filiados, e uma empresa que faz o seu corte de custos e reduz os seus recursos, em contrapartida, uma outra empresa precisa aumentar os seus quadros. Então, abrem-se vagas também do outro lado. Então, fica muito difícil se eu quiser o mesmo X que eu estou atrás numa crise. E essa troca que vocês proporcionam também possibilita que muitas vezes um empresário que está demitindo um grupo de pessoas possa oferecer a mesma mão de obra para um outro. Exatamente, absorver, porque o mercado é muito claro. Quando tem a empregabilidade está em alta, então a oferta de mercado ela é muito grande, ela é muito abundante, você escolhe as vagas dentro da sua condição. Então, você escolhe o fator financeiro. O poder é teu, o poder de escolha é teu, né? O poder é teu, porque não tem escolha. O mercado está lhe dando esse grande cardápio, como a gente fala. Por outro lado, tem empresas que não conseguem fechar os seus quadros, porque eu tenho muita opção. Então, agora, ao contrário, inverte-se o jogo. Então, quem demite, outro tem a capacidade de absorver. A dificuldade em que a gente vê agora é muito as pessoas insistindo naquilo que tinham e não fazendo essa adaptabilidade, porque o mercado de capital ele tem essas oscilações. Então, você também, como um bom, e aqui a gente fala do coaching financeiro que faz isso muito bem, então eu tenho que fazer uma programação, eu que, por exemplo, sou também microempresário e empreendedor individual, eu tenho que usar uma garantia para na crise eu conseguir contornar. Para se prevenir e conseguir sobreviver. Para me prevenir. Então, isso é uma das tarefas também do LEAD. Um tira, o outro absorve. E essa questão da crise do Estado, você pode continuar aí? Quais são os critérios para empresários entrarem no grupo, para se filiarem? O grupo do LEAD é o seguinte, ponto de faturamento. Então, são grandes corporações e organizações. A nível de empresa privada, o critério é 200 milhões de faturamento ao ano. Ou a empresa ser líder no seu segmento,
ou alguma organização ou fundação notória, com alta reputação, um grande formador de opinião na sociedade, que baseada também nos princípios éticos da governança corporativa, esses são os critérios. Então, tem várias, é diversificado essas entradas no LEAD para filiação. Paga-se uma anuidade, essa anuidade é para manter as estruturas de custos dos eventos que nós programamos e o afiliado tem a possibilidade de participar de qualquer atividade. Em qualquer evento a nível de LEAD mundial. Claro, em que uma empresa ou uma organização, uma entidade filiada, ela sempre encaixa ou nomeia 2 representantes que participarão dos eventos. Então, não só no LEAD do Rio Grande do Sul. Então, esse evento agora, desse final de semana, o Fórum Mundial Internacional, que nós chamamos do Meio Ambiente, possibilita o empresário daqui, filiado do Rio Grande do Sul ou em qualquer uma das 14 cidades do Brasil, participar, assim como nos meetings internacionais, os eventos de São Paulo, e lá também nós temos muitas trocas nesse sentido. Agora nós estamos muito em contato com o pessoal de Pernambuco, que está fazendo um trabalho lá muito interessante, o presidente do LEAD, representante lá, a questão do LEAD Mulher, que eu tenho interesse total com a minha diretora, a Fabrícia, aqui no Rio Grande do Sul, incorporarmos, instituirmos aqui, começar os eventos nesse sentido com as lideranças empresariais femininas. Grande oportunidade. Bom, Paulo, rapidinho, outra hora eu vou te trazer aqui para nós explorar um pouquinho mais esse assunto que eu vou provocar aqui, que é o seguinte. Os funcionários públicos do Rio Grande do Sul entraram na justiça e ganharam o direito do governador ter que pagar até o dia 30 o salário dos funcionários. E se não pagar, ele vai ter, sob o peso pessoal dele, que pagar uma multa de R$50 mil por dia de atraso. Então, isso me remete a uma situação que nós há muito tempo, eu já trabalho, desde quando eu fiz minha faculdade de economia, depois como professor de economia, nós sempre batemos nisso aí, mas não adianta no Brasil, é a mesma coisa que a questão da desoneração fiscal, da reforma tributária que se bate há 50 anos e cada vez vem piorando. Ou seja, nós temos que repensar o tamanho de Estado que nós queremos. Por exemplo, adianta a justiça mandar o governador pagar se não aponta as fontes de recursos? Por que o judiciário, que é milionário no Rio Grande do Sul, que tem favores que nenhuma outra categoria igual tem no Brasil, não abre mão de parte da sua fonte de recursos para ajudar o governo nesta hora? E outra coisa, por que a Assembleia Legislativa do Estado, Poder Legislativo, tem 55 deputados e 2.600 empregados? Não disse mal, 2.600 empregados. Dá quase 50 funcionários por deputado. Na França, você sabe quanto é que um deputado do parlamento francês tem de funcionários? 4. Quer dizer, essas coisas é que não fecham. Então o Brasil nunca vai poder sair. E aí tu vem conversar sobre Estado, tamanho de Estado. Ah, não, esse é o defensor do Estado mínimo, é capitalista, é conservador e tal. Mas eu prefiro um Estado mínimo que seja atuante na saúde, na segurança, na educação, porque hoje esses setores estão sucateados, nós não temos saúde, não temos segurança, não temos educação, e não seja diretor, não seja proprietário de banco, e não tenha que lidar com seus parcos recursos para manter essa mantra de funcionários que não fazem, a maioria não faz nada, estão ali e são dispensáveis. O que tu pensa disso, Paulo? Olha, eu não sou economista e alguma experiência que eu tenho no ramo empresarial e também como empreendedor, o que eu digo? É claro, eu acho que para todo mundo, hoje em dia, que cada governo pega uma herança de muito tempo. Então, isso que o governo passa agora, o governo Sartori, do PMDB, ele já pega uma herança de vários governadores. E romper isso é quebrado. E romper isso é muito difícil, porque como a gente comentou agora anteriormente. Então, é bem como você disse, o governo olha para um lado. O capital, a gestão, o empresário, ele olha para o outro lado. E cada vez mais a gente tem que trabalhar e tentar colocar como ponto focal esses lados convergirem para o mesmo resultado. Eu concordo com você e aí dou claramente a minha opinião pessoal. O Estado não pode ter empregado na quantidade que tem. Criou-se muito isso. Então, o Estado ele precisa ter os recursos humanos apropriados para gerir aquele tributo,
para devolver essa iniciativa de recursos para a população em serviços, em prestação de serviços como saúde, como educação, como tantos outros, como segurança, que a gente está precisando muito, e se criou um hábito de muito tempo, isso muito antes, eu acho que eu nasci, eu sou da década de 70, mas isso vem... Eu sou da década de 50, desde lá também. Desde lá. Então vem de muito tempo essa linha de o Estado empregar como se ele fosse uma empresa. Enquanto nós pensarmos o Estado como uma empresa, vai acontecer isso. Nós promovemos o evento agora no CIEE, o último grande no Rio Grande do Sul, com o nosso presidente da Câmara, o Brum, presidente da Assembleia Legislativa, perdão, o Dr. Edson Brum, e também o vice-governador Cairoli, em que eles mostravam lá para os empresários e para todos que estavam nesse evento que aconteceu agora em abril aqui do LIDE, exatamente isso. Então, a folha dos inativos hoje, assim como a folha dos ativos, ela é muito pesada, não sobra nem para pagar a dívida do Rio Grande do Sul, quanto mais para investimento. Para pagar as coisas básicas, porque se pensou lá atrás o modelo de o Estado como empresa. Então é isso que a gente tem que mudar, empresa é empresa, o Estado é o Estado. Capitalismo de Estado, que não resolve. Só não leva para... Muito obrigado. Para as cavernas mesmo, né? Um abraço, muito obrigado. Voltarás, né, Lídia? Com certeza. Com certeza. Realmente eu acho um tema que nós temos que discutir essas coisas. Eu ainda vou criar um programa que nós vamos só debater esses assuntos aí, porque realmente são da maior importância. Nós temos que passar para você, sociedade, que você está como nós, querendo saúde, segurança, educação, mas não tem como o Estado dar. Não tem, porque não tem recursos. Os recursos são outros, vão para outros caminhos. Eu fico embasbacado de ver o que o judiciário, os penduricalhos que o judiciário está se arrogando para si. Isso aí é uma afronta à justiça social, isso é uma afronta à pobreza que o Brasil vive, é uma afronta à crise, é uma afronta à própria dignidade nossa de cada dia. Um rápido intervalo e já voltamos.